Boa tarde a todos. Eu me chamo Joyce. O nosso grupo ficou responsável pelo capítulo 9, que vai tratar de fluidodinâmica. E o nosso grupo é composto pelos alunos Igor Aguiar, Joyce Frota, Lucas Souza, Matheus Galvão e Ambrilha. Agora eu vou fazer uma leve introdução aqui para vocês sobre o que o nosso capítulo vai tratar. O nosso capítulo tem o objetivo de estudar a interação existente entre um fluido e um corpo nele imerso, quando entre os dois há um movimento relativo, certo? Nessa condição, não vai importar se o corpo ou se o fluido, ou se os dois, né, ambos, estão em movimento. A observação desse fenômeno será efetuada adotando o sistema de referência fixo à superfície sólida, ou seja, a gente vai fixar a superfície sólida, né, no caso, essa superfície. Ok. Então, a gente pode notar, nesse caso, que o fluido aqui ele pode ser dividido em duas regiões. Uma em que o movimento do fluido é perturbado pela presença do objeto sólido, né? E a outra em que o fluido ecoa como se o objeto não tivesse presente, que no caso é essa área aqui, ok? Então, eu vou deixar claro aqui o que é a seção ao longe para vocês, para futuramente eu vou falar muito ela, para vocês poderem entender o que é. Essas linhas de corrente aqui, na região em que o fluido não é perturbado, né, pela presença do objeto, vai ser denominada seção ao longe, ok? A partir de agora vai ser denominada dessa seguinte forma. Ao passar pelo corpo, aqui, né, o fluido vai provocar o aparecimento de uma força resultante. No caso, essa força, supondo o escoamento bidimensional, poderá ser composta em duas componentes que serão chamadas da seguinte forma: resistência ao avanço ou força de arrasto, né, que vai ser denominada como FA, que são paralelas às linhas de corrente ao longe. Aqui, como vocês podem ver, ela é paralela. A força de sustentação, né, FS, que é a componente normal ou perpendicular às linhas da corrente ao longe. Aqui, como vocês podem observar. Eu vou deixar algumas hipóteses aqui, né, que são gerais para o estudo dessas forças, que são as seguintes. Na seção ao longe, as linhas de corrente são paralelas, ok? Que vocês podem observar. Na seção ao longe, o diagrama de velocidade é uniforme, o regime é permanente, o fluido é incompressível, e para a determinação da diferença de pressão, a gente vai desprezar as contas, ok? Agora nós vamos iniciar o capítulo em si. Conceitos fundamentais, né? Em cada ponto, a ação do fluido nessa superfície sólida, né, pode ser decomposta numa ação normal e numa ação tangencial, né, que vai ser chamada de tensão de cisalhamento, desculpa, eu não sei pronunciar direito, né? Agora, para facilitar a nossa compreensão, a gente vai estudar elas separadamente, né? Aqui, nessa primeira parte, eu vou estudar a força resultante, né, apenas por efeito das pressões. A gente vai supor, né, por hipótese, que não vai haver tensão de cisalhamento, certo? Então, nós vamos ter dois casos. O primeiro caso é que o fluido ele está em repouso e o segundo caso é que nós vamos ter um fluido ideal, certo? Então, como já foi estudado no capítulo anterior, no capítulo 2, né? O fluido estaria em repouso. Então, a gente já sabe que a força resultante corresponde à diferença das pressões provocadas pela diferença das contas, que nesse caso já foi denominada empuxo. Então, não vai ser necessário a gente desenvolver essa primeira análise, né? No caso, a gente vai focar aqui no fluido ideal. Então, a gente vai verificar que a distribuição das pressões sobre o corpo não são uniformes, certo? Não são uniformes. O que vai ocasionar o aparecimento de uma força não resultante. Agora a gente vai voltar aqui para essa imagem, né? A gente vai fazer uma análise aqui nos pontos 1 e 2, certo?
nos pontos 1 e 2. Como é um fluido ideal, a gente pode aplicar a equação de Bernoulli, né? A gente sabe que a equação de Bernoulli é a seguinte. Agora, aqui no ponto 1, pertence à seção ao longe, como vocês podem ver, né? Nesse caso, a velocidade final, né, vai ser igual à velocidade inicial, aqui como vocês podem observar. E no ponto 2, né, o fluido incide na superfície e para. Aqui, ele incide na superfície e ele para. E como já foi visto, né, um ponto que está nessa condição, ele é denominado de parada ou de estagnação. Logo, a velocidade será igual a zero. Dessa forma, a equação ficará desse jeito aqui, né? Se nós desprezarmos as cotas, como eu iniciei lá para vocês, né? Nas hipóteses gerais, certo? Ou se a gente multiplicar essa equação pelo peso específico, né? O peso específico pode ser dado dessa forma, como já foi estudado também. A gente vai obter a seguinte equação. A gente vai ter essa equação aqui, que vai ser a pressão no ponto 2, ok? Agora, se o fluido estivesse em repouso à pressão inicial, o corpo que nele estava mergulhado, né, ficaria sujeito a essa pressão em todos os pontos. Então, a pressão que agiria sobre todos os pontos do fluido em repouso seria denominada pressão estática, certo? E como a gente pode ver aqui na equação 1, essa segunda parte aqui, né, ela tem os termos ela tem as dimensões de uma pressão, que se deve ao efeito da velocidade, né, e que é denominada pressão dinâmica, certo? Então, o corpo ele ficará sujeito à pressão total, que será a soma dessas duas forças, ok? Agora, nós iremos analisar os pontos 3 e 4, como a gente pode ver nessa figura aqui, 3 e 4, né? Agora, novamente, a gente vai aplicar a equação de Bernoulli entre os pontos 3 e 4, né? Porque se encaixa lá em todos os pontos. Então, a gente vai obter a seguinte equação. E como a gente sabe que a velocidade no ponto 3 é igual à velocidade inicial e a pressão no ponto 3 é igual à pressão inicial, né? E a gente não vai considerar as cotas. A gente vai obter a seguinte equação, né? Que eu vou denominar como equação 2, certo? E dessa forma, se nós novamente multiplicarmos pelo peso específico, nós vamos obter a seguinte equação para a pressão no ponto 4, né? Como a gente pode perceber aqui, a pressão no ponto 4 ela vai ser menor que a pressão inicial, certo? Como a gente observou que no corpo há pontos como o ponto 2, em que a pressão é maior, né, que a devida, que é a estática, devido ao efeito da velocidade, e outros como o ponto 4, em que a pressão é menor que a estática, devido ao fator de parte daquela energia ter se transformado, de parte da pressão, ter se transformado em energia cinética. Então, esse esvaziamento das pressões, que não existiria se o corpo estivesse em repouso, cria o aparecimento de uma força resultante não nula, que decomposta dá origem à força de arrasto e sustentação que eu citei no começo para vocês, né? Aqui a gente tem uma imagem, né? No caso, se o fluido estivesse em repouso, e aqui um fluido em movimento. Aqui vocês podem ver, né? Então, para a gente calcular essa força resultante, a soma não vai se alterar se a gente subtrair a pressão inicial de todos os pontos. Então, sendo assim, a gente vai obter essa distribuição de pressão aqui, como vocês podem observar, certo? Sendo assim, nós podemos calcular a força resultante, né, das pressões dinâmicas em qualquer direção.
E aqui no nosso estudo nós iremos fazer uma análise na direção x, certo? Como a gente sabe, a pressão é uma entidade escalar. A força que age em um elemento de área dA, qualquer do ponto, terá de ser orientada por um vetor normal R, né? Isso já é uma regra, certo? Então, sendo assim, nós teremos dF, né, aqui, que será o elemento de força, que será igual a pressão vezes o vetor normal, né, vezes o elemento de área. Sendo assim, nós teremos a seguinte análise, né, que aqui nós temos o produto vetorial do vetor normal vezes a projeção. Como a pressão é uma entidade escalar, a força que age em um elemento de área dA, né, qualquer do corpo, terá de ser orientado por um vetor normal N, dirigido para fora, né? Isso já é uma regra. Sendo assim, a gente vai obter a seguinte equação. Desculpa, deixa eu voltar aqui. Né? Que vai ficar da seguinte forma, analisando com relação aos vetores. Então, aqui, pela figura, né, pela decomposição, a gente pode ver que aqui, né, dF na direção x vai ficar da seguinte forma. A gente pode ver também que aqui dA cosseno θ é a projeção, né, do dA na perpendicular x aqui. Isto é, na perpendicular à direção da força, certo? Então, né, seja isso aqui, dA cosseno θ, né, que vai ser igual à projeção de A em x. Por outro lado, a gente sabe que a pressão pode ser dada dessa forma. Então, a gente vai obter essa seguinte equação aqui, né, quando a gente substituir. Só que aqui a gente só tem o elemento 1dA, né, no caso. Como a gente quer saber em todos os pontos, a gente vai ter que calcular uma integral, fazer uma integral, né, de todos os dAs, né, que a gente vai ficar da seguinte forma. Nesse caso, eu optei por não fazer a demonstração do desenvolvimento dessa integral, porque é muito complexo e não achei necessário, né? No fim das contas, a gente vai ter o seguinte resultado. Onde esse Cx é o coeficiente fluido dinâmico, certo? Então, a gente termina aqui. Nesse caso aqui, era para análise em x. Só que, se nós substituirmos esse Ax aqui por qualquer outro que a gente opte, né, a gente vai chegar na seguinte equação, que é a equação da força da fluidodinâmica. Pelo amor de Deus. Boa tarde, meu nome é Matheus e eu vou dar continuidade no assunto, falando sobre força de arrasto de superfície. Bom, no item anterior, que a nossa amiga Joyce estava apresentando, a gente considerou um fluido ideal, ou seja, não tem a aplicação das tensões de cisalhamento sobre o sólido. E a gente verificou que, nesse caso, a força é causada pela resultante das pressões dinâmicas. No caso dos fluidos reais, a ação do atrito ou das tensões de cisalhamento vai causar um acréscimo na força resultante que vai ser aplicada em cima do sólido, do fluido no sólido. E a gente vai representar essa força de arrasto na superfície por FAS. Por FAS aqui, que é nosso sólido. Bom, e para encontrar a força de arrasto na superfície, nós vamos utilizar essa fórmula. A força de arrasto na superfície é dada pela integral de tal pelo diferencial da área, no caso da área da superfície aqui. Na prática, é muito difícil separar a parcela da força de arrasto devido às pressões dinâmicas. Por isso, a gente vai realizar um estudo sucinto no caso do limite. No caso, é uma placa plana muito fina paralela ao escoamento, de forma que não vai acontecer nenhum efeito devido às pressões dinâmicas. Certo? Como foi visto, a força de arrasto de superfície é devido às tensões de cisalhamento que se desenvolvem na superfície, causadas pelo gradiente de velocidade ao longo das perpendiculares às placas. No caso, essas são as perpendiculares às placas, essa daqui é a placa. Aqui nós vamos ter o bordo de ataque, bordo de fuga, e aqui nós vamos ter a variação da velocidade. No caso aqui nós vamos ter um fluido livre.
Se essa placa fosse retangular de largura B constante, então nossa força de arrasto seria dada por quem? Pela integral de 0 até a variação, tamanho de x, de tal vezes a largura da placa vezes o diferencial x. Bom, a integração dessa equação aqui, f de AS é igual a integral de 0 a L de tal b dx, já ia resolver o nosso problema. Mas como nós não temos o valor de tal, ele não é conhecido na equação, então isso daqui ia se tornar uma resolução matemática muito complicada e que não vai ser abordado nesse assunto. Mas nós temos que a força de arrasto na superfície é igual a CA, que é o nosso coeficiente de arrasto, vezes essa equação aqui. E nós temos que o CA, que é o coeficiente de arrasto, é dado por essa outra expressão. Então, manipulando isso daqui, substituindo e calculando, nós vamos ter que o nosso coeficiente de arrasto ele vai ser dado por 1,328 dividido por esse número de Reynolds. Só que nós vamos ter um valor de XCR, que no caso vai ser o nosso comprimento crítico, muito pequeno. E normalmente vai ter passagem da camada limite laminar para turbulenta. Nós vamos ter essa passagem aqui. Então, os diagramas de velocidade na camada limite turbulenta vão ser dados por uma expressão matemática um pouco diferente, e a integração deverá ser realizada de outra maneira. Então, vamos supor que os diagramas fossem do tipo camada turbulenta. Então, nós íamos usar o coeficiente de arrasto da superfície apenas isso daqui, desconsiderando esse final. Mas como nós temos a passagem da camada laminar para a camada turbulenta, nós vamos ter que considerar essa expressão aqui e compensar essa forma. Então, esse K vai ser dado pela seguinte tabela. Conforme vai variar esse Reynolds de crítico, vai variar o valor de K. O que seria isso daqui? Isso daqui vai ser uma função da rugosidade da placa, ou da troca de calor entre ela e o fluido, ou então das turbulências. Ou pode ser outros fatores que vai facilitar ou dificultar a passagem da camada limite laminar para turbulenta. Então, nós vamos ter que a força de arrasto na superfície vai ser dada por essa expressão. A integral de 0 a L de tal, que a gente não conhece, é um método matemático difícil para realizar, para encontrar. Ou a gente vai considerar isso daqui, que é o coeficiente de arrasto na superfície. Já que os dois são iguais, a gente pode utilizar isso aqui, que é um pouco mais fácil de encontrar. Então, para finalizar essa parte, tudo isso que a gente viu aqui, a gente estava calculando a força de arrasto em apenas um lado da placa. No caso, se ela estiver submersa em um fluido, a gente vai notar que a ação vai ser dupla. E a área também vai ter que ser multiplicada por 2, porque vai aumentar, né? Então, basicamente é isso. Agora eu explicarei a força de arrasto de forma ou de pressão. Para explicar a existência da força de arrasto de forma ou de pressão, será utilizada a descrição do escoamento em torno de um cilindro, por causa da simetria que permite uma explicação mais simples. No escoamento, a secção A sofrerá uma diminuição até o mínimo em A', tendo uma aceleração das partículas do fluido, passando pela secção A'. Sofrerá uma desaceleração, pois a secção aumentará novamente. E quando aumenta a velocidade, a pressão diminui e vice-versa. Logo o fluido se desloca até a linha com uma variação negativa, alcançando o mínimo quando a velocidade atinge o valor máximo, passando a crescer no sentido do escoamento. O escoamento acelera até o ponto C. A partir de C, o fluido desacelera e a pressão aumenta. O fenômeno denominado gradiente adverso de pressões. Devido à dissipação de energia, a velocidade não retorna à velocidade inicial, tendo uma diminuição após D. Em seguida, uma parada. No ponto E, haveria um retorno do fluido no sentido da pressão decrescente, que irá encher o vazio deixado pelo escoamento. Devido à junção do ponto de deslocamento do escoamento, forma uma região de redemoinho chamada de esteira do deslocamento. O que seria a junçante? A junçante é o sentido da correnteza num curso de água, nesse caso do escoamento. A uma certa distância, esses redemoinhos deixam de existir por causa do fenômeno da viscosidade, que a viscosidade é uma medida da resistência de um fluido ao fluxo.
Como o redemoinho não pode transformar sua energia cinética em pressão, a pressão na esteira permanece quase igual da região do deslocamento, que é mínima. Logo, o cilindro ficará na parte dianteira, sujeito às pressões maiores que na sua parte traseira, tendo como resultante das pressões uma força no sentido de deslocamento que é a força de forma ou de pressão. Se a pressão for ao longe atmosférica e se adotar a escala efetiva, na esquerda haverá uma compreensão e na direita uma sucção, gerando uma resultante com o sentido indicado. O fenômeno acontece tanto com a camada limite laminar como com a turbulenta. Entretanto, o tipo de escoamento influencia a posição do deslocamento. E a força resultante será dada por FAP, que é igual à integral de PdA. Como no movimento laminar, cada partícula se move independente. Com isso, não há troca de energia, ao contrário do que acontece na camada limite turbulenta. Por causa da troca de energia, as partículas conseguem atravessar o escoamento pelo gradiente adverso. E como já foi mostrado, a força de arrasto de forma ou de pressão será igual a essa equação aqui. FAP igual a CAP de ρ vezes V0 ao quadrado sobre 2A. Aqui temos a camada limite laminar e o escoamento com a camada limite laminar turbulenta. Bem, eu sou o Ian e eu vou falar um pouco sobre força de arrasto total. No caso geral, não é praticável nem interessante separar os cálculos dos dois tipos de força de arrasto. Então, a força de arrasto total ela é a soma das forças de arrasto de forma e de superfície. Então, FA é igual a FAS mais FAP. No entanto, uma nunca vai aparecer separada da outra, apesar de, em certos casos, uma poder ser muito pequena comparada à outra. Então, nós vamos utilizar também essa fórmula aqui, a força de arrasto total, ela é igual ao coeficiente de arrasto, e esse coeficiente de arrasto ele pode ser representado pelo coeficiente de arrasto da superfície, no caso de placas planas paralelas ao escoamento e experimentalmente em qualquer outro caso. Massa específica, velocidade média do fluido ao quadrado dividido por 2 vezes a área, que é a área da superfície que vamos buscar, né? A variação do coeficiente de arrasto, a gente vai entender isso através de um exemplo de uma esfera lisa. Então, temos aqui um gráfico que mostra a variação do coeficiente de arrasto para uma esfera lisa, com relação ao número de Reynolds, né? Então, nós vamos ter diversos casos que mostram que o coeficiente vai seguir um rumo, e isso vai ser determinado através do número de Reynolds. E vamos a esses casos agora. Então, no primeiro caso, nós temos aqui que o número de Reynolds aqui ele é, no caso, menor que 1. Se isso acontecer, o escoamento ele é dito lento e o coeficiente de arrasto varia linearmente com o número de Reynolds. Então temos aqui essa figura que representa uma esfera e um ponto que ocorre aqui chamado de ponto de estagnação. Não acontece deslocamento. A força de arrasto aqui é praticamente devida somente às tensões. Então, através daqui, vamos estabelecer a fórmula. Força de arrasto é igual ao coeficiente vezes a massa específica vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2 vezes a área. Mas a área projetada da esfera ela é um círculo que tem área de π d ao quadrado sobre 4. Então, aplicando isso na fórmula, a gente descobre facilmente que a força de arrasto ela vai ser 3π μ, que é a viscosidade dinâmica,
V0 e o diâmetro. Então nós vamos ter aqui o caso 2, para quando o número de Reynolds for maior que 1. Então a camada limite ela vai começar a se encolher. Essas linhas aqui mostram basicamente como que ela vai atuar, e ela vai se tornar proporcional à velocidade. Então, quando a gente aumenta o número de Reynolds, o descolamento vai se estendendo para a parte dianteira da esfera. Até que, quando o número de Reynolds for aproximadamente 1000, o ponto de separação ele vai se fixar aproximadamente a 80 graus, no caso, do ponto de estagnação. Então, no caso 2, essa figura que eu coloquei aqui do livro, ela vai basicamente compreender tudo que está escrito aqui. Quando aumenta o número de Reynolds, a camada limite ela vai fazer esse movimento para se afastar aqui através da proporcionalidade a V0, que é a velocidade, e isso vai criar um ângulo de 80 graus do ponto de estagnação, que a gente mostrou no primeiro caso, até o ponto de separação. Em última análise aqui, na esfera lisa, nós vamos ter o caso 3, para quando o número de Reynolds estiver entre 10 elevado à terceira e 3,5 vezes 10 elevado à quinta. O que vai acontecer com o descolamento? Ele vai ser fixo, não vai afastar, no caso, não vai ter quedas, e o coeficiente de arrasto vai ser constante, valendo aproximadamente 0,45. E no último caso, para quando o número de Reynolds for 3,5 vezes 10 elevado à quinta aproximadamente. Aqui a gente vai notar uma queda brusca do coeficiente de arrasto. A explicação aqui, pela figura, é que quando a camada limite passa de laminar para turbulenta, vai ter um salto nessa parte dianteira e na parte traseira aqui, fazendo então o ponto de descolamento se localizar aproximadamente 115 graus do ponto de estagnação. Então esses são os 4 casos para quando a superfície for uma esfera lisa. Oi, meu nome é Lucas Souza e eu vou falar sobre força de sustentação. Primeiramente, nós temos que saber o que é a força de sustentação. Bem, nós temos que a sustentação é a componente resultante aerodinâmica perpendicular ao vento relativo. Ela pode estar presente em qualquer objeto, mas o corpo destinado a provocar essa força, que é o nosso corpo principal de estudo, é o aerofólio, que ele tem o perfil de uma asa. Bem, aqui nós temos a imagem de um aerofólio, que é semelhante a uma asa. Nós podemos ver aqui que as linhas tracejadas seriam um vento e iria, como é que eu posso falar? Resultaria em uma força perpendicular à direção do vento, deixando esse aerofólio sustentado no ar, que é como nós vemos aqui. Que a explicação para esse efeito é que a velocidade do fluido ser diferente das duas faces do aerofólio, a face superior e a face inferior, provoca um diferencial de pressão, causando assim uma força resultante perpendicular ao movimento, fazendo o corpo ser sustentado para cima. Aqui nós temos a equação. Bem, a diferença de pressão entre as faces resulta na força de sustentação, como já foi visto anteriormente. E ela pode ser calculada pela equação aqui apresentada, que é o quê? A força de sustentação é igual ao coeficiente de sustentação vezes ρ, vezes a velocidade inicial ao quadrado, sobre 2, vezes a área de referência, que na maioria dos casos é um aerofólio. E aqui nós temos a nomenclatura das partes do aerofólio, que seriam o quê? O bordo de ataque, que é a parte frontal, o contradorso e o intradorso, que são as curvas. Temos a corda interna e a corda externa,
e temos a envergadura. Além do mais, temos o bordo de fuga. E nesse caso aqui, nós temos que a área do aerofólio seria o quê? O valor da corda vezes o valor da envergadura. Tendo então a manipulação da equação sendo que a força de sustento é igual ao coeficiente de sustentação vezes o ρ vezes a velocidade ao quadrado sobre 2 vezes o valor da corda vezes a envergadura. Aqui nós podemos fazer uma análise sobre esse aerofólio aqui, que nós vemos aqui primeiramente essa linha média do aerofólio, ela é chamada linha de Camber, e esse ângulo, que é a angulação entre uma reta, que seria paralela às linhas do vento, e a nossa base do aerofólio, cria um ângulo, no caso alfa, que é chamado ângulo de ataque. E aqui nós também estudamos um pouco sobre o camber, que nesse caso o camber ele deve ser maior para obter a sustentação em velocidades baixas. Porém, em altas velocidades, a força do vento, a velocidade do vento vai ser tão alta que nós não teremos a necessidade de ter um camber tão grande assim, então ele poderá ter valores menores. E aqui temos uma pequena representação gráfica, tendo o coeficiente de sustentação em relação ao ângulo de ataque. Aqui nós podemos ver que mesmo que o ângulo de ataque seja nulo, se ele se encontrar aqui no ponto zero, o coeficiente de sustentação ainda não vai ser, porque nesse caso o camber ele é maior do que zero. Se o camber fosse igual a zero, essa reta passaria pela origem. E aqui nós temos uma outra representação gráfica de um outro caso, que mostra mais a fundo algumas características da força de sustentação. E diagramas como esse é interessante de se ver porque eles são normalmente obtidos em ensaios em túneis aerodinâmicos, para assim eles serem estudados e colocados em manuais, em normas técnicas, porque são estudos teóricos e estudos práticos para fazer o comparativo. E então é isso, aqui nós encerramos nossa apresentação e utilizamos como referência o livro do Brunetti, de Mecânica dos Fluidos, segunda edição. Muito obrigado.